É super prazeroso estar com um line-up de palestrantes que vocês vão ver no dia de hoje. E o que eu vou falar aqui nos próximos minutos é um pouco sobre o que tem influenciado, o que influenciou na minha vida e formou o que sou, quem sou e o que tenho feito. Eu tenho 28 anos e o que tenho aprendido é que antes de transformar o mundo, a gente precisa mudar a nós mesmos. E essa mudança eu vou mostrar para vocês em 4 diferentes momentos. O primeiro deles é o que eu chamei de vocação. Em 1994, meu pai era técnico em eletrônica. Ele tinha uma empresa de assistência técnica para máquinas de escrever. E o Brasil estava começando a experimentar a massificação dos computadores pessoais. E meu pai precisava reinventar o seu negócio. Foi quando ele resolveu adquirir um computador pessoal. E aí ele trouxe para casa um Intel 486 DX2, 66 MHz, com Windows 3.1, DOS 6.22, modem de 2.400 kbps. Eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, e criado em apartamento. Para mim, aquilo era uma Disneyland, óbvio. E aí, rapidamente, ele começou a consertar computadores, ao invés de máquinas de escrever, e eu aprendi a consertar computadores também. Ele começou a me levar para o escritório. Comecei a trabalhar com ele. E eu percebi que os computadores dos clientes vinham com joguinhos. E eu pensei, por que eu não guardo esses joguinhos em disquetes? E aí eu guardava em disquete de 5,25 e de 3,5 polegadas. Então, era como se fosse um acervo. E rapidamente montei um catálogo e comecei a distribuir em escola. Comecei a vender na escola. Esse é o momento que eu chamo de introdução à pirataria, mas eu deixo isso para outro... Vou deixar isso para outro TEDx. Vamos falar de coisa boa. Rapidamente comecei a ensinar meus amigos a usar a tecnologia, os pais dos meus amigos, inclusive alguns deles começaram a me pagar, não sei se por dó ou por admiração. E aí, alguns anos mais tarde, eu tinha 14 anos, meus pais receberam uma notificação em casa, dizendo que o nosso computador havia sido rastreado no acesso indevido a outros computadores. Esse é o momento que eu chamo de invasão, mas vai ficar para outro TEDx também. E aí, minha mãe ficou pé da vida, óbvio. Meu pai deu risada. E eu vi que o negócio era um pouco mais sério do que eu imaginava. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu estudava na Escola Técnica Federal de São Paulo, fiz processamento de dados. Meus amigos, gentilmente, me convidaram para uma atividade, a trocar algumas aulas teóricas por atividade de intensa colaboração, trabalho em equipe e coordenação motora. E esse momento é o que eu chamo de insight. E essa atividade de intensa colaboração, eu fui jogar Counter-Strike no Lan House. E foi a primeira Lan House do Brasil. E quando eu pisei lá, aquilo foi um momento transformador. Porque quando eu pisei naquela Lan House, eu vi que aquilo seria o principal canal de acesso à internet no Brasil. E aquilo se mostrou verdade alguns anos depois. Isso foi em 99. E aí eu decidi, eu quero montar um negócio desse, só que melhor. E eu menor de idade, endividei os CPFs do meu pai, da minha mãe, e com alguns recursos de família, montei minha Lan House no bairro de Higienópolis, em São Paulo. E 8 meses depois eu tive o payback do negócio, comecei a ser procurado por outros empreendedores a montar seus próprios negócios, e acabei montando mais 6 Lan Houses. Nessa época, em 2003, um vereador fez um projeto de lei que fechava as Lan Houses de São Paulo. E aí eu percebi que o setor precisava se mobilizar. E aí acabei fundando, ao longo desse período, 3 associações de Lan House, e pude influenciar a política pública. São Paulo foi uma das primeiras cidades no Brasil a regulamentar Lan House. Nesse período, na linha do que eu estava falando da Lan House, democratizar o acesso à informática, eu criei o primeiro projeto de inclusão digital em Lan House, chamado Aula Digital. E eram crianças de 5, 6 anos que faziam atividades de computação, crianças de escola pública e creches, em Lan Houses. Na minha Lan House eu comecei em outras Lan Houses também. Crianças como o Juan, que desenha aqui o que ele estava aprendendo no curso. Ele tinha 5 anos, não sei se dá para entender muito bem, né? O próprio educador teve que escrever aqui um pouquinho do que ele estava aprendendo.
Mas eu acompanhei isso e vi que eram crianças que mãe era prostituta, pai era traficante. E eu vi rapidamente o impacto que esse programa estava trazendo para o desenvolvimento cognitivo e motor dessas crianças. Em 2007, recebi um outro convite para integrar uma equipe maravilhosa na Califórnia, chamada iGames. A iGames é a empresa líder de marketing para games dos Estados Unidos. E eu sou um aficionado por tecnologia e games, como vocês já devem ter notado. E atuei pela iGames 2 anos, fui Country Manager do Brasil, fiz startup da operação no Brasil. E nessa época aconteceu o terceiro momento, que para mim foi o mais impactante da minha vida, que é o que eu chamo de o chamado. Eu tive um diagnóstico de câncer e aquilo mudou a minha vida. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tive medo, mas eu tive fé. Eu pude me conectar com a fé. Fé de que era possível. Fé de que era possível também não só me curar, como encontrar o meu propósito, o meu significado para a minha vida. E nessa época eu decidi utilizar toda a minha vontade de fazer acontecer, minha motivação, meu background, minha experiência para criar novas formas de fazer negócio. Nessa época, eu me integrei também a outros 200 líderes da Fundação Lance Armstrong, que é o Livestrong. E na Fundação Lance Armstrong, os 200 líderes em 35 países, e eu sou o único do Brasil, nosso papel é de acabar com o estigma do câncer, é de tratar esse tema que muitas vezes é um tabu e para muitas pessoas. Então, hoje, como vocês devem saber, a gente passa pelo momento mais difícil da história da Fundação, pelos casos quase que inegáveis, ou evidências quase inegáveis de doping do fundador, mas o CEO da Fundação e todos os 200 líderes em 35 países, nós acreditamos que na Fundação Lance Armstrong, a união é força, conhecimento é poder e atitude é tudo. E a atitude hoje não está apenas no nosso fundador, que não está mais na operação, mas sim nos 200 líderes nesses 35 países. Nesses 15 anos na Fundação Lance Armstrong, 2,5 milhões de pessoas foram tratadas pela Fundação, mais de 500 milhões de dólares investidos em pesquisa contra o câncer, ou de combate ao câncer, que hoje é a causa número 1 de mortes em todo o planeta. 28 milhões de pessoas, nesse momento, estão com câncer em todo o mundo. E aí, nesse período também, assim que eu tive o chamado, eu tenho outro momento, que é o que eu chamo de o encontro. Numa reunião no Rio de Janeiro, eu conheci um dos empreendedores sociais mais reconhecidos em todo o mundo, fundador do CDI, que é a organização pioneira em inclusão digital na América Latina. Rodrigo Baggio me fez um convite para vir para o CDI. E o CDI, com a missão de transformar vidas através da tecnologia, capacitou mais de 1,5 milhão de pessoas em informática e cidadania. Isso em mais de 12 países e 700 comunidades. E já atuando pelo CDI, o foco do meu trabalho, além de desenvolver projetos inovadores, que para o CDI seriam inovadores, para grandes empresas que tinham interesse em conhecer mais sobre a base da pirâmide, nós começamos a acompanhar 2 grandes movimentos no mundo. Um fenômeno mundial, aliás, um fenômeno brasileiro e um movimento no mundo. O primeiro é dos negócios sociais. Inspirado no professor Yunus, criador do Grameen Bank e do Banco de Microcrédito, né, que vocês devem conhecer, Nobel da Paz de 2006, a gente começou a refletir sobre por que não criar um negócio social num CDI? A filantropia mundial está em crise, mudou bruscamente, principalmente nos últimos 5 anos, agravada pela crise global. Então, a gente viu nos negócios sociais uma alternativa de criar novas formas de fazer negócio e impacto no CDI. E o segundo fenômeno, e esse é brasileiro, tem tudo a ver com a minha história, que são as lan houses. Então, hoje estima-se que estou em torno de 80 mil lan houses em todo o Brasil, que conectam 20 milhões de brasileiros, majoritariamente da base da pirâmide. Para vocês terem uma ideia do impacto da lan house, segundo a GV, estima-se em torno de 2.200 salas de cinema em todo o Brasil. 10% dessas salas de cinema estão em São Paulo, Grande São Paulo. Então, a gente está falando que milhões e milhões de brasileiros não têm acesso
a uma opção que, para a gente, é uma opção super acessível de cultura e lazer. Mas, em comunidades de baixa renda, principalmente centro-oeste, norte, nordeste do Brasil, a Lan House é a livraria, é a biblioteca, é o cinema, é o ponto de cultura e lazer dessas pessoas nessas comunidades. Então, no CDI, a gente começou a refletir, como organização pioneira na inclusão digital na América Latina, será que não são as Lan Houses que estão fazendo a inclusão digital? Entendendo um pouco mais o dono de Lan House, é um dono de Lan House que tem desafio de sustentabilidade financeira. Ele é um cara com um negócio subexplorado, porque ele acha que ele vai viver de acesso à internet. Quem não tem smartphone hoje vai ter, então a Lan House vai ter que mudar ou morre. Gestão dele é ineficiente. 90% das vezes ele não tem nem CNPJ. Geralmente ele é um jovem nerd da comunidade, eu falo por experiência própria. E a gente começou a refletir como transformar essa Lan House, como é que a gente usa a grande camada de infraestrutura de Lan Houses e essa capilaridade imensa para ampliar o impacto e escala do CDI. E foi quando, em 2009, junto com uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, como o Rafael, o Safiri, a Amanda, que também é da organização do TEDx Tombo, a Tamires, o Pedro, recém-chegado, nós lançamos o CDI LAN com a visão de transformar essas Lan Houses em centros de conveniência e de serviços nas comunidades. Então, o que a gente faz, basicamente, no CDI LAN, primeiro negócio social do CDI, é de fazer atividades de empoderamento, geração de renda e capacitação desses micros e pequenos empreendedores, donos de Lan House. Para a nossa base de 6.500 Lan House afiliadas em todo o Brasil. A gente trabalha com donos de Lan House como o Sandro, que fica na comunidade Xandiaqueira, em Maceió, comunidade de 20 mil habitantes, uma das mais violentas e carentes de Maceió. Quando eu estive lá há pouco mais de um ano, o Sandro me contou um pouco dos seus desafios diários e de como ele dividiu o tempo dele trabalhando como funcionário e auxiliar administrativo numa farmácia e a Lan House que ficava na casa dele. E o Sandro se emocionou dizendo que o fato de eu estar lá era porque aquela batalha diária dele valia a pena. E aquilo me impactou profundamente. Ver um loco o impacto que a gente estava causando naquele empreendedor e na família dele. A gente trabalha com empreendedores como Sérgio Rode, da Vila Brasilândia, em São Paulo, como o seu Jorge Nazaré, em Cândida de Moraes, Goiânia, nosso primeiro correspondente bancário, como Elinaldo, José Roberto Tavares, de Alagoas, como os nossos conselheiros de Itaim Paulista, de Hortolândia, Rafael de Maceió também. Enfim, e por fim, eu gostaria de fazer um convite para vocês, ou melhor, influenciá-los, é o tema de hoje. E, para encerrar, queria trazer um caso prático que é, durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2001, os principais líderes mundiais determinaram a AIDS como prioridade global de combate. E 10 anos depois, em dezembro de 2011, a ONU libera um relatório com os resultados de uma década de luta, dizendo que até 2016 é possível reduzir a zero o número de mortes causadas por AIDS. Esse é um exemplo muito prático de que quando a gente quer e de que quando a gente se junta e a gente determina uma prioridade de combate, a gente consegue mudar realidades que até então pareciam sem solução. Juntos, a gente consegue mudar essas realidades. Nós conseguimos acabar com a pobreza, nós conseguimos acabar com a desigualdade social, nós conseguimos, sim, criar o Museu da Pobreza e realizar o sonho do professor Yunus. E o sonho de tantas outras pessoas que eu tenho certeza que estão nesse auditório. Mas essa mudança também depende de cada um de nós. A mudança está dentro de cada um de nós. Sejam vocês a mudança que vocês querem ver no mundo. Obrigado.